Valtair, muito obrigado. Elisete, muito obrigado. Cláudio, meu irmão, muito obrigado. Milena, muito obrigado. Bom poder rever o Carlos, Érica, pastor Jorge, a esposa, muitos irmãos aqui, o Theo. Deus abençoe, muito bom estar aqui. Eu quero dizer para os irmãos, antes de compartilhar o que Deus colocou no meu coração, que depois do momento que aqui estive, da posse do pastor Valtair, que foi muito bonita, né? Eu louvo a Deus por este momento. Os irmãos me fizeram comprar uma caixa de pregos. Eu precisei comprar uma caixa de pregos, porque eu fiquei tão feliz com a carta que os irmãos fizeram, com a placa que os irmãos entregaram, com aquele momento de expressão de gratidão, que eu tive que comprar uma caixa de pregos para poder pregar o meu eu, senão ia ficar muito vaidoso. A Bíblia fala que nós temos que crucificar o eu, e eu sempre pedi a Deus e peço, desde o início do ministério, lá se vão caminhando para 40 anos, eu sempre pedi a Deus e peço poder, sabedoria, humildade, e que nunca me deixe ser envergonhado. E para a honra e glória do nome dele, tem sido assim. Quando eu aqui estive, pastor Valtair, em nenhum momento, o irmão Carlos, todos os irmãos, me viram aqui falar da Igreja Batista do Lins. Em nenhum momento. Também em nenhum momento eu falei da Igreja Batista do Meia lá no Lins. Eu senti no coração que deveria fazer assim, por uma questão ética e, enfim, não misturar estações. Mas deixe-me abrir o coração, pastor Valtair, Elisete, Cláudio, Carlos. Desde o início eu sabia que ia dar certo e deu certo. Então aí o casal abençoado. Mas foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. Porque num período que estava aqui nesse ministério interino com os irmãos, estávamos lá na Igreja do Lins envolvidos com uma compra de uma área, numa negociação difícil, tensa. Irmãos, tinham algumas semanas que era de domingo a domingo, era reunião aqui, era reunião lá, era reunião aqui, porque crente gosta de reunião, né? Batista então nem se fala. Estava aqui, ligava, e eu sempre não, vamos fazer naquelas demandas. Foi muito difícil, mas Deus é maravilhoso, me deu alegria de poder estar aqui com os irmãos. Eu considero, pastor Valtair, um tempo recorde para uma sucessão, a partir do tempo que eu estive, que os irmãos já estavam há mais tempo, é claro, mas era o que Deus tinha colocado no meu coração, que eu entendia que era 6 meses aqui, eu vim com esse número mítico, não é? E foi antes disso, louvado seja Deus, porque se fosse mais, talvez ia ficar difícil para mim. Eu fiquei muito feliz, mas foi muito difícil. Eu nunca disse isso para os irmãos, também não disse isso lá na Igreja do Lins, mas estou falando aqui para os irmãos, para a honra e glória do nome dele, que deu essa alegria. E lá nós conseguimos fechar a negociação. Nós compramos a área, a Igreja do Lins comprou a área em frente, onde era um clube, uma área de aproximadamente 1.200 metros quadrados, com uma excelente quadra de futebol. Vocês podem ir lá jogar futebol, aluga, a gente está alugando. Com 1 milhão de entrada. Irmãos, de janeiro até agora, a igreja levantou 450 mil. A entrada foi dividida em 2 parcelas. Isso é uma coisa assim, porque é uma outra realidade. Em 4 meses de levantar 450 mil, isso fora os dízimos e ofertas, para poder manter os nossos projetos de missões e toda a estrutura. E Deus deu graça. E aí eu peço aos irmãos, porque até agosto nós temos que levantar só mais 500 mil. E nós vamos conseguir, está certo isso, está tranquilo. Tá? Então, agora eu compartilho com os irmãos, porque preciso compartilhar para os irmãos ajudarem em oração, e também pela liberdade de poder dizer, para os irmãos, que eu estou muito feliz de estar aqui, do que eu senti no coração, de poder participar. Pastor Valtair, Deus abençoe você mais e mais, querido, irmã Elisete, família, Carlos, Érica,
Jorge, André, Fabrício, todos vocês. Graça do Senhor, não esqueçam de mim nas orações, e eu não esqueço dos irmãos. Foi muito curto, mas os irmãos estão no coração. Então, vamos abrir nossas Bíblias em um texto que é estranho. Estranho não porque está na Bíblia, porque se está na Bíblia não pode ser estranho. Mas talvez um pouco estranho para esse momento. Família forte, gerações transformadas, mas tem a ver. Tem a ver. É fruto da minha devocional. É fruto da minha leitura da palavra. Em 3 anos, tenho conseguido ler a Bíblia toda. Então é fruto disso que eu quero compartilhar com os irmãos. Lendo a Bíblia e tendo o convite me veio, é isso. E essa mensagem está no meu coração já, então, aí, mais de 2 meses. 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Vamos ler. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler todo o capítulo. Já pode marcar menos um capítulo aí que você vai ler hoje. 2 Crônicas, capítulo 21. Eu vou ler e aí os irmãos acompanham. Diz assim a palavra de Deus: Josafá morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Jeorão tinha irmãos, filhos de Josafá. Eles se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias, e eram todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles lhe deu muitos presentes de prata, de ouro, de coisas preciosas, além de cidades fortificadas em Judá. Porém, deu o reino a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortalecido, matou à espada todos os seus irmãos, e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, que era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso Jeorão foi até lá com todos os seus chefes e com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra. Assim, Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou contra Jeorão, porque este havia abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Jeorão também construiu lugares altos nos montes de Judá, seduziu os moradores de Jerusalém em idolatria e fez com que Judá se afastasse do Senhor. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: Você não andou nos caminhos de seu pai Josafá, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andou nos caminhos dos reis de Israel e seduziu o povo de Judá e os moradores de Jerusalém à idolatria, segundo a idolatria da casa de Acabe. Além disso, você matou os seus próprios irmãos da casa de seu pai, que eram melhores do que você. Por isso o Senhor o castigará com um grande flagelo a este povo do qual você é rei, bem como seus filhos, as mulheres que você tem, todas as suas posses. Você terá uma doença grave nos seus intestinos, doença esta que aumentará dia após dia, até que seus intestinos saiam do corpo. O Senhor despertou contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos árabes que moravam perto dos etíopes. Estes subiram contra o reino de Judá e o invadiram. Levaram embora todos os bens que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres dele, assim que não deixaram filho algum, a não ser Joacás, o mais moço
deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. A doença ia aumentando dia após dia, e ao final de 2 anos, os intestinos saíram por causa da doença, e ele morreu com dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em honra dele, como havia feito para os seus pais. Preste atenção nesse versículo. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar saudade. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Uma pessoa que passa pela vida e não deixa nada na vida. Não posso falar que não deixa nada, porque ninguém consegue passar pela vida e não deixar nada na vida. Ou vai deixar uma coisa boa, ou vai deixar uma coisa ruim, mas uma coisa vai deixar. Mas não deixou saudades. Isso me faz lembrar, pastor Valtair, Cláudio, Milena, de uma história de um colega pastor, e dizem que pastor não mente. Não é verdade. Às vezes mente, não é? E em que o pastor contou a seguinte história. Havia um casal na igreja, onde ele era pastor, em que tinha uma estampa de um casal muito harmonioso, mas que na verdade o marido era o capeta, dentro de casa. E a mulher fazia queixa para o pastor dele, compartilhava no gabinete, até um dia que o marido morreu. E aí então foi feito o velório na igreja, estava o corpo lá colocado, e aí então, no momento da cerimônia, algumas pessoas tomando a palavra, e teve uma pessoa que tomou a palavra e começou a falar, porque ele era uma pessoa muito boa, porque ele era uma pessoa que amava a esposa, porque ele era uma pessoa que cuidava da família. E a mulher dele começou a ficar incomodada, a viúva, e começou a tecer tantos elogios, que ela falou assim: pastor, dá licença, deixa eu ver se é meu esposo mesmo que morreu que está aí. Depois que a pessoa morre, por vezes, então tem essa questão, né, de que não teve uma vida boa, mas depois que morre, todo mundo parece que fica bom. Mas tem gente como Jeorão que morreu, não deixou saudade alguma. Não fez uma diferença positiva na vida do povo. De que maneira você tem vivido a sua vida, de que forma você tem lidado na sua casa, de que forma você tem lidado na sua família? A questão aqui não é propriamente saudade que eu quero falar, mas de legado. Família forte, gerações transformadas, tem a ver com legado. Eu penso que os irmãos estão realizando este congresso, com este tema, pensando em um legado, correto? Pensando em algo que é para hoje, mas de algo que fique também para as próximas gerações. E muito bem representado aqui por este coral lindo de adolescentes, que vocês estão de parabéns, e por esta forma também muito bonita dos adolescentes com os pais. Tinha que ter umas toalhas para poder enxugar aqui, que os irmãos estavam alguns bem, né, assim com babador mesmo de estar com o filho aqui, mas é uma alegria grande mesmo, parabéns. Então essa questão de poder deixar um legado, de poder deixar algo que seja positivo, porque por vezes nós pensamos que na vida deixar alguma coisa tem a ver com deixar propriedades, com deixar bens, não tem problema, mas já prestaram atenção que por vezes quando isso se estabelece sem deixar algo de mais consistência, é fator de briga, de confusão? Quantos irmãos se separam por causa da herança? Quantos parentes deixam de conversar por causa da herança material, em ausência daquilo que é da herança espiritual e da herança emocional? Então, vamos observar algumas coisas a partir dessa história, que nós podemos pensar como ter uma família forte, como ter uma família que seja uma família abençoada, forte, que deixe um legado para as próximas gerações. O que os irmãos adotaram como divisa no livro de Juízes vai falar de que então houve um tempo em que uma geração se foi, que esta nova geração não conhecia nada do Senhor, que esta nova geração então ela não tinha esse elo, foi quebrado esse elo. O povo, diz o texto, o povo
toda aquela geração também morreu e foi reunida dos seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque não fortaleceram a família, porque não solidificaram a família. A presunção de que está bom, a presunção de que está legal, a presunção de que está tudo normal. A presunção é um fator de risco enorme, porque quando se tem uma presunção de que está muito bem, nós estamos mais vulneráveis a algumas coisas que podem nos acontecer, porque perdemos a capacidade de estar em vigilância. Então, historicamente, Juízes vai falar dessa transição, no contexto, então, da história de Israel, e vem depois a sequência de Juízes, que vem o reinado, que é o reinado de Saul, que é a sequência que vem pelo reinado de Davi, que é o grande reinado, que marca toda a história bíblica do Velho e também no Novo Testamento, a referência de Jesus como da tribo de Davi, como rei de Davi, e a Salomão. Depois, então, desses 3 reinados, o que acontece é que o filho de Salomão, ele, então, é ali no reino dele que há uma divisão, em que agora aquilo que tinha sido unificado por Davi se divide em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Quem participa da escola bíblica dominical está situado nisso aí. Quem lê a Bíblia está situado. Eu gosto demais do Velho Testamento, porque eu gosto de história, né? Eu gosto das histórias. E nós, então, ao lermos o Velho Testamento, a gente tem que ter assim um poder de abstração, para que nós não possamos ficar perdidos, por vezes, numa exposição de que fulano cheirou ciclano, na genealogia, naquela coisa toda, para podermos captar, por exemplo, uma história como a história desse rei Jeorão, que nos ensina algumas coisas, e que eu quero trazer como aplicações para os irmãos neste momento. Como ter uma família fortalecida, para deixarmos um legado para as novas gerações. A primeira coisa que eu quero destacar, e o que nós encontramos aqui na história de Jeorão, e que aparece em outros relatos do livro de Crônicas, da história desse momento de Israel, é que uma família só pode ser fortalecida, só pode resistir aos embates, se ela tiver um bom alicerce e conservar esse bom alicerce, que diz respeito a poder conhecer, obedecer e permanecer na palavra de Deus. Não tem como poder ter uma família forte, se não houver a disposição de reconhecer, de obedecer e de permanecer na palavra de Deus. É tudo que nós vamos observar, e se você ler este livro de Crônicas, você vai observar que eu comecei a marcar, porque tem alguns momentos que fala assim, que determinado rei agiu segundo o coração de Deus. Depois fala que aquele outro rei não agiu segundo o coração de Deus. Ou seja, agir segundo o coração de Deus é agir em obediência a Deus, é permanecer, é perseverar onde está colocado e plantado, é poder então ter este alicerce bem fundamentado. Não adianta para mim e para você uma única decisão, não é uma única decisão que vai nos sustentar. O que nos sustenta é uma decisão após uma outra decisão. Então a decisão de termos um dia aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tem que ser sustentada a cada dia pela validação desta decisão. A cada momento validar esta decisão, e biblicamente isso tem nome e sobrenome. É santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, para que nós possamos ter uma família forte, nós precisamos a cada dia, a cada momento, termos a disposição de podermos obedecer, permanecer e perseverar na palavra de Deus. Não é pouca coisa, minha gente. Não é pouca coisa. Não se pode acostumar e não se pode ter uma relação na vida espiritual
que seja uma relação em que nós possamos nos acostumar com Deus. Não tem como acostumar com Deus. Você pode se acostumar com a igreja. Você pode se acostumar com algumas questões da igreja, da vida, mas acostumar com Deus, que é novidade de vida, que está sempre nos ensinando alguma coisa nova na vida, que se faz novo a cada momento, acostumar com Deus, que é maior do que a nossa capacidade de compreensão de quem Ele é. Então sempre há de ter uma posição na minha vida, na sua vida, de podermos obedecer, de permanecer, de poder perseverar naquilo que é a nossa convicção de fé. É dentro deste contexto que no Novo Testamento, no Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai então dar a ilustração de 2 casas, de 2 construções e de 2 terrenos. E quando fala na Bíblia de casa, nós precisamos ter o entendimento que não está tratando, na maioria das vezes, de uma construção de alvenaria, mas de uma família, de um oikos, de relacionamento, que tem como base, precisa ter como base a presença do Senhor. Então Jesus diz que aquele é das 2 casas, uma construída sobre areia e a outra construída sobre a rocha. E o texto deixa claro que sobre as 2 casas vieram as tempestades. Então não é pelo fato de nós crermos em Deus, de nós confiarmos em Deus, de nós termos a fé no Senhor, que nós não enfrentaremos tempestades. Muito pelo contrário. Por vezes, justamente por nós crermos em Deus, confiarmos em Deus, é que parece que as tempestades surgem com mais abundância sobre nós, porque vivemos e caminhamos e nadamos contra a correnteza. Então, sobre ambas as construções, a tempestade veio, mas aquela que estava construída sobre a rocha permaneceu, sobreviveu. Para que possamos ter famílias fortalecidas e fortificadas, há de se ter, portanto, esta primeira disposição de poder sustentar a fé. E é justamente isto que nós observamos neste livro de 1 Crônicas e nos livros históricos, porque fala que uns sustentaram e outros não sustentaram. Uns perseveraram e outros não perseveraram. Infelizmente, nós temos muitas famílias hoje que não perseveram. Há um problema sério. Os problemas que vivemos, de certa maneira, são semelhantes, porque o mundo é esse aí, a sociedade é essa aí, mas as vivências deveriam ser diferentes. O problema é o que nós vivemos está muito próximo das vivências que nós condenamos. Vocês entendem o que eu estou falando? Por vezes, o que nós falamos está muito distante da prática da vida que temos, da disposição de poder seguir ao Senhor, da disposição de poder, sustentar a fé no Senhor a cada momento, a cada instante. Não há como poder ter uma família fortificada, resistente, resiliente, sem essa disposição de poder reconhecer, de obedecer e de perseverar em obediência a Deus. E esse relato de Crônicas nos deixa isso muito claro. Uns avançaram, outros não avançaram. No caso de Jeorão, por exemplo, se você ler então a história anterior, que é a de Josafá, você vai observar que o pai dele foi totalmente diferente dele. E aí tem um outro aspecto que daqui a pouco eu compartilho. Então, ele não seguiu a orientação, ele não seguiu o exemplo dado pelos pais. E tem uma vida muito complicada, atribulada. O texto fala que ele morre de uma maneira muito sofrida, os intestinos, saem para o lado de fora com dores. Eu fico aqui a conjecturar uma pessoa com um adoecimento espiritual e psicossomático enorme,
porque todo mundo tem um órgão chorão, e o intestino, né, ele representa muito. O intestino e o nosso estômago são dois órgãos que representam muito o nosso estado emocional. Assim foi a vida, então, de Jeorão. Ele não sustentou a posição dele, a família dele, na presença de Deus. Segunda coisa, para que possamos ter uma família forte, nós precisamos rever a nossa história familiar, para aprendermos com esta história, para reforçar os acertos e para evitar os erros. Eu e Simone temos 3 filhos, uma netinha, e a nossa filha está grávida de novo, vai chegar mais uma netinha ou um netinho, bênção do Senhor. Eu sou um cara muito durão, pode não parecer, pode falar, não parece, pastor, mas eu sou uma pessoa assim, que gosto da coisa certa, gosto, né, essa é a minha postura na vida. Não estou dizendo que é boa, é a minha postura. E por ser assim, quando os meus filhos eram adolescentes, e eles vinham pedir alguma coisa, em muitas ocasiões, antes deles terminarem o que eu tinha para dizer, eu já falava não. Mas não. Então não era fácil. O não era fácil. Bom, o não é uma expressão muito importante hoje, porque no outro extremo tem pais que só sabem dizer sim. E pais que só dizem sim para os filhos estão criando mongoloides. Pais que só sabem dizer sim para os filhos não estão forjando nesse filho um caráter para que eles possam lidar na sociedade e possam entender que a vida impõe limites. Que existem limites que precisam ser vistos e reconhecidos. Então, no entanto ao mar, nem tanto à terra. No meu caso, a propensão era dizer não. E por isso que eles recorriam muito à minha esposa. E era fruto até de discussão com ela. Porque eu falava, eles vão falar com você e não fala comigo. Mas é claro, comigo já estava dito não. Então vai falar com a mãe, que podia dar uma amansada. E nada de grave, nada demais. Pois bem, em uma ocasião, os filhos crescidos, eu falei para eles, e repito, né, falei para eles, olha, eu não dei para vocês uma educação perfeita, porque eu não recebi uma educação perfeita, porque não existe uma educação perfeita, mas eu ofereci para vocês o melhor que eu pude oferecer. O melhor que eu pude dar é oferecer para vocês. Agora vocês peguem isso, reciclem isso e façam o melhor para frente. A questão então é que nós precisamos entender a nossa história de vida e a nossa história familiar. Porque nós vamos então observar aqui neste relato bíblico e em outros relatos, de alguns filhos que seguiram o mau exemplo dos pais. E é claro que isso é uma propensão muito grande, seguir o mau exemplo ou seguir o bom exemplo, porque o exemplo fala mais do que, é mais forte do que nossas palavras. Meu professor de homilética foi o saudoso Jerriqui, e ele falava na sala de aula, cuidado, vocês vão ser pastores, cuidado, para que aquilo que vocês preguem possa ressoar na vida de vocês, porque por vezes o testemunho fala tão alto que as pessoas mal podem ouvir o que você está dizendo. Então nós temos que ter uma preocupação boa, né? Não exagerada, mas boa, com aquilo que nós estamos vivendo, porque se aprende mais com a experiência, se aprende mais com aquilo que você dá de referência, de bom, do que ficar falando. Isso é na educação dos filhos e tudo. Você fala para o seu filho não fazer e você faz? Você fala para alguém que é errado e você... Está entendendo esse discurso bonito que por vezes nós temos?
na igreja, muito bonito. Coerentemente, a princípio, teologicamente, a princípio, porque se fosse plenamente não teria esses equívocos, legal, mas na prática não? Como é que pode isso, minha gente? Então não é ser certinho, não é ser perfeito, que não tem isso, mas buscar uma coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Porque se não há essa coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos, há uma esquizofrenia. Bom, Jeorão, ele não aprendeu com o pai Josafá. Ele fez o que, ao contrário do que o pai tinha feito. Talvez aqui nesta noite nós tenhamos muitos pais que os filhos não estão aqui. Muitos pais que têm orado pelos filhos. Há uma bênção do Senhor sobre a tua casa, a tua família, e isso abrange o teu filho. Então persevera aí, segura aí. E talvez você, se for o caso, pode estar vivendo, pode alimentar uma coisa na vida, onde foi que eu errei? Perguntas que nós nos fazemos como pais e perguntas que eu ouço no gabinete pastoral por vezes. Quando um pai vem falar comigo, uma mãe vem falar comigo, filho, e fala, mas pastor, eu sei que eu errei, mas assim, é fato que você errou. Mas isso não significa dizer que o teu filho está nessa postura porque você errou. Porque aqui, Jeorão, por exemplo, é exemplo claro disso. Josafá foi um servo do Senhor, mas ele não seguiu. Você é servo do Senhor, mas quem sabe os seus filhos não estão seguindo isso. Os filhos de Elias não seguiram, mas os filhos de Eliseu também não seguiram. Há um desafio grande nisso aí. E há um exercício, inclusive em nosso meio, de misericórdia, para nós não olharmos por vezes para algumas famílias e contemplarmos a história de alguma família, que o filho está fora ou está numa rebeldia, e nós começarmos a conjecturar por que ele é assim. Isso é um problema sério na igreja, que nos tira a liberdade até de fazermos pedidos de oração. Porque se está no culto e fala, ora pelo meu casamento, por vezes alguém já pode falar, não está bem não. Do jeito que eles estão, não está bem não. Isso me faz lembrar a história de duas irmãs, que depois do culto se encontraram num ponto de ônibus. Uma prestou atenção no culto de uma maneira coerente e correta, e a outra não tão coerente e correta. Aí a que não prestou de maneira coerente e correta, ela falou assim, o culto hoje estava bom não. O pessoal do louvor estava desafinado. Observou isso? Aí a que tinha prestado o culto de maneira coerente, não observei não. Para mim estava ótimo. Estava bom não. O pastor hoje não estava bem não. Viu como é que ele falou, o tom de voz dele? Ele não estava bem não. Você prestou atenção nisso? Aí a que tinha prestado o culto de maneira coerente falou assim, não, a palavra foi ótima, não vi nada demais, pastor, está uma bênção. Mas você com certeza viu a esposa dele, não viu? Não sentou do lado dele. Ele está aqui, ela está lá. Tem alguma coisa rolando nesse casamento. Você prestou atenção nisso? A irmã que esteve no culto e prestou o culto de maneira coerente? Não prestei não vi nada demais não. Por que tem que ficar sempre assim? No que esta que tinha colocado e feito essas questões, falei, mas me diga uma coisa, o que você foi fazer no culto? Ou seja, ela só foi no culto para poder reparar o que não estava certo, no ponto de vista dela. Então o que você foi fazer? Não teve aquela questão da apreensão, de poder estar ali naquela vivência de comunhão. Então, por vezes em um culto, uma reunião, os casais, Diego aqui, né, com a digníssima esposa, eu trabalho com casais, um casal deve ter liberdade para poder falar, não tem? Com certeza tem. Imagina se tem essa liberdade e se faz um juízo, se faz um julgamento. Não pode ser assim. Então tem pais que são pais que criaram os filhos no caminho do Senhor, mas os filhos não estão na igreja, infelizmente.
Mas nós temos que ter a convicção. Tem uma frase de uma música que eu gosto muito, que fala assim: pai, teu filho vai voltar. E tem que ter convicção nisso. A minha mãe, durante 20 anos, 30 anos, orou pelo meu irmão mais velho, que aprontava todas. E o pastor José Calixto Patrício, que foi o que me batizou, falava assim para ela: dona Laide, a senhora fica aí perdendo noite de sono, coloca nas mãos de Deus, dona Laide, confia nele. Depois de muitos anos, meu irmão está na igreja, a esposa está na igreja, os filhos estão na igreja, os netos estão na igreja. A gente tem que confiar, minha gente. A gente tem que confiar. Isso não significa que, como pais, nós não devamos dar aquela referência, muito pelo contrário, é referenciar. É só nós não cairmos no reducionismo de que, então, a postura do filho, quando ela é diferente daquilo que nós colocamos, tem a ver com algo que seja porque nós erramos, porque nós falhamos, porque nós somos culpados, não é? Em relação a isso. Não é desta maneira. A Bíblia fala assim, aqui em 2 Crônicas 25, no entanto, não matou os filhos deles, mas segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, do qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado, ou seja, cada um assuma a sua responsabilidade. Mas, se você ler este livro com atenção, você vai observar que em alguns momentos aparece de maneira clara aqui, que o rei que ele assume o trono, o texto fala assim: não, porque ele então agiu segundo a casa dos seus pais, porque agiu segundo o ensinamento dos seus pais, e em outros casos vai colocar, porque agiu de maneira diferente dos seus pais. O que eu quero aqui destacar, para que nós possamos ter uma família forte, é que nós precisamos rever a história que nós temos. Você pode ter tido uma história na família que não foi uma história muito legal. Os meus pais se separaram depois de 25 anos de casados. E eu tinha 18 anos de idade. Estava na igreja, era presidente de mocidade, e eu fiquei muito revoltado. Porque não foi uma história difícil demais. Mas eu tenho que escolher se eu vou viver a história dos meus pais, se eu vou viver a minha história. Eu tenho que olhar e poder aprender. Eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer essa leitura. Uma ocasião, anos atrás na igreja, depois de ter, então, apresentado uma mensagem sobre família, uma irmã, ela me procura em prantos e fala: pastor, estou muito preocupada. O que foi, irmã? Minha filha vai casar. Ué, irmã? Ah, pastor, o noivo é um cara gente boa, tudo. Mas sabe o que acontece? Eu estou com medo. Medo de quê, minha irmã? Os meus pais se separaram. Eu me separei. E eu estou com medo que a minha filha vai casar, vai se separar também. Então ela vivia naquele regime em que ela não tinha elaborado a história dela, aprendido com a história dela. É necessário aí, de repente aqui para os adolescentes e os jovens, os recém-casados, enfim, que você possa ver a sua história, a história da sua família, e você poder aprender e tirar o que é melhor e fortificar, e aquilo que não é melhor, você deixa para lá. Mas não pode viver sem passar essa história limpa. Eles estão ligados demais a essa vivência familiar. Isso também não é tão assim de abismar, porque é o mundo mais significativo que nós temos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você precisa fazer uma leitura da sua história. Daquilo que você aprendeu, que é positivo, fortifica. Daquilo que você recebeu de herança, que fortifica. Mas naquilo que você vivenciou lá quando era pequeno, adolescente, aquilo que não foi legal, você não tem que repetir essa história. Você não precisa repetir essa história. Tem que ter uma posição. Isso também cabe para as situações de segundo casamento, de terceiro casamento, porque o divórcio não é um princípio bíblico.
Mas tem muita gente divorciada aqui. Tem muita gente divorciada na igreja do Lins. Tem muita gente divorciada em tantos outros lugares. E não é uma novidade de agora também. Já vem do tempo de Moisés, que Deus permitiu o divórcio. Interessante daqueles que falam da Bíblia como retrógrada, que Deus permitiu o divórcio para proteger a mulher. Para proteger a mulher. Mas não é um princípio. Porque no Novo Testamento Jesus fala, não é para ser assim. Foi dado, não deu certo no casamento, mas não é para ser assim. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Não é sentença, nem é julgamento. Mas vamos lá. Quando você está num segundo relacionamento, se você não rever a história do primeiro, você vai repetir a história do primeiro do segundo. E se não rever, e se for o caso de ir para o terceiro e não rever, vai repetir no terceiro. Tem um irmão que está na glória com o pai, que era muito meu amigo, líder de ministério com casais na igreja. O irmão casou, ele contou uma história, falou assim, meu irmão se casou 7 vezes. Aí ele falou assim, mas eu não encontro uma mulher que dá certo. Como é que pode? Ele falou assim, mas você já parou para pensar que de repente é você que não está dando certo? Então tem que ver a história. Tem que aprender com a história. Tem que fortificar os pontos positivos. E tem que trabalhar os que não são positivos. Durante muito tempo na minha vida, eu andei sem perceber, com uma postura na vida para poder ser assim, eu não quero ser igual ao meu pai. Mas isso, extremamente sofrido, não é? Extremamente assim, convidativo para repetir a história. Tem que elaborar isso. Tem que superar isso. Seja o que for que tenha acontecido, Deus dá graça para superar. E eu vou dizer mais, para podermos superar no próprio casamento. Uma ocasião, um grupo de amigos, empresários se encontraram, porque se encontravam todos os anos, porque foram colegas de faculdade, e então ali eles compartilhavam, né, da vida, como é que foi esse ano, e aí um falava, eu já estou casado pela 2ª vez. Aí o outro falava assim, eu já estou casado pela 3ª vez. Eu já estou casado pela 5ª vez. Aí perguntaram para ele, você está casado, como é que é a sua situação? Eu já estou casado já pela 30ª vez. Mas como é que pode isso? Eu estou casado esse tempo todo com a mesma mulher. Eu refaço o meu casamento. É isso, casamento é para ser refeito, dia após dia. Dia após dia, a gente sabe, decide amar. Amar é um sentimento, mas mais do que esse sentimento, é um ato de decisão. A gente decide amar. E quem decide amar, também se predispõe a perdoar. É 1 Coríntios 13, que não tem nada a ver com casamento, mas se aplica plenamente à história do casamento. Então, uma família forte é uma família, digamos assim, alicerçada na base, que é da palavra de Deus, na obediência ao Senhor. Uma família forte é uma família que revê a história, que ressignifica essa história, que aprende com os seus próprios erros, que aprende a poder errar e pedir perdão, enfim, que aprende, que não fica naquela pasmaceira. Mas uma família que é uma família forte, ela sempre vai deixar um legado e ela não vai se adequar à cultura do mundo. Não vai se adequar à cultura. Não se adequar à cultura não é viver de uma forma em que você abandona a cultura. Não é viver de uma maneira em que a gente, eu estou na igreja. Não, nós não somos alienígenas. Nós não somos ETs. A gente torce pelo Flamengo. 3-0 hoje. A gente participa. A questão está em nós nos deixarmos aculturar por aquilo que é do mundo.
pelos padrões do mundo que são totalmente diferentes dos padrões que a Bíblia apresenta para cada um de nós. E aí, eu quero ressaltar a história de Manassés, que foi um outro rei, que diz que ele queimou seus filhos em sacrifício no vale de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticante de feitiçarias e tratava com médios e feiticeiros. Manassés. Hoje, muitos pais estão sacrificando os filhos pela internet. Essa rede, que nós precisamos dela, que se ela falhar, é como que um carro que está a 120 por hora, que meteu o pé no freio, vai dar problema, se frear abruptamente. Então, a internet é uma bênção, o culto está sendo transmitido, nós nos relacionamos, tudo, mas é preciso ter uma compreensão do que essa subjetividade está criando de alienação e de poder capturar as nossas crianças, os nossos pequeninos. O que nós temos ouvido por aí? Das expressões do abuso sexual, das explorações, o que a gente tem ouvido por aí? O que por vezes nós, com esse celular na mão, passeamos e viajamos? Eu gosto de viajar, eu e o Simone gostamos de viajar. Quando nós saímos daqui, a gente foi para Maceió, passeamos, aluguei uma motinho elétrica lá. Vocês tinham que ver o mico que eu paguei com aquele negócio. Dirigindo com medo de cair, não é? Mas andamos, não caí não. E a Simone na garupa, querendo pular, mas não, vamos embora. Andamos. Mas viajar é custoso, né? Então sabe o que eu faço? Eu viajo o mundo pela internet, eu vou no YouTube, vejo Caribe, Itália. Aí vou viajando assim, viagem de pobre a gente vai fazendo assim. Então, os recursos são muitos, mas nós precisamos tomar cuidado com aquilo que está dado ali, tanto para nós enquanto adultos, quanto para os nossos filhos. Isso é tema que eu penso que trabalha em Casados para Sempre, que trabalha tem que conversar sobre essas questões. Questões que estão ligadas à sexualidade. Então, uma família forte, ela não se acultura, ela não aceita um padrão, ela vive na sociedade, se relaciona socialmente, mas ela não assimila um padrão. É Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, família forte, gerações transformadas, tem a ver com, vamos recapitular para gravar? Primeiro, tem a ver com reconhecer, obedecer e permanecer na palavra de Deus. Amém? Reconhecer, né? Permanecer, perseverar na palavra de Deus. Segundo, tem a ver com o que? Uma família forte? Em fazer uma revisão da história. Faça uma revisão da história. Para de repetir os erros. Pontua os acertos. Para de ficar só apontando o que está errado. Na psicologia fala que a transformação se estabelece quando se pontua o acerto mais do que os erros. Pontua o que é certo com o seu filho. Que bom que você fez isso. Parabéns porque você fez isso. Pontua o acerto com a tua esposa. Pontua o acerto com o teu esposo. Pontua o acerto. E conversa sobre o que não é correto para poder melhorar. Terceiro, uma família forte é uma família que não assume o padrão vigente do mundo. É assim que nós podemos ter uma história totalmente diferente da história deste rei, que partiu sem deixar saudade. A questão não é deixar saudade. A questão é viver uma história que vale a pena ser vivida e deixar um legado para as próximas gerações. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos.
Ore pela sua vida, ore pelo seu casamento, ore pela sua família. Ore por seus pais, ore por seus filhos. Coloque sua vida emocional perante Deus. Coloque a sua vida espiritual alicerçada no Senhor Jesus. Está com dificuldades? Está com problemas? É assim mesmo. É assim mesmo. Jesus não prometeu um mar de rosas para ninguém. Mas Ele disse: eu vou estar com você. Você pode superar essa dificuldade com a graça de Deus, com certeza. Ressignificar a sua vida, ressignificar seu casamento, a sua juventude, a sua adolescência. Por vezes você não está dando certo em áreas fundamentais da tua vida, como o trabalho, a profissão, os estudos, porque você não está bem com você mesmo na relação para com Deus. Quero orar por você, orar por mim, orar por nós. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, agradecemos a Ti por este momento. Ó Deus, agradeço ao Senhor pela Igreja Batista do Meia, pastor Valtair, Marisete, Cláudia, Milena, Carlos, a Érica. Ó Pai, a todos os irmãos aqui, dê a Tua graça sobre todas as famílias aqui. Ó Deus, o Senhor conhece a realidade de cada um de nós, os problemas, ó Pai, que passamos, vivemos, que tem a ver com relacionamento, que tem a ver com a educação de filhos, tem a ver, ó Pai, com a prática do perdão, que tem a ver, ó Pai, com a nossa vida emocional, que tem a ver, ó Pai, com a nossa vida financeira, tem a ver com o nosso testemunho, tem a ver com as nossas fraquezas e debilidades. Ó Deus, abençoa cada um de nós. A proposta deste congresso é de poder fortalecer a família. E eu creio, ó Pai, que ao final deste congresso, aqui na Igreja Batista do Meia, teremos famílias ainda mais fortalecidas, famílias ainda mais abençoadas. Ó Deus, que viverão e produzirão uma história, ó Pai, que há de fazer sentido e diferença, e continuarão fazendo sentido e diferença, e deixando um legado para as demais gerações. Abençoe as nossas crianças, abençoe os adolescentes, abençoe, ó Pai, os jovens, os solteiros, os casados, os divorciados, os viúvos, as viúvas. Abençoa a Tua Igreja como família espiritual. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.